Los Angeles Clippers 126-118 para cima do New York Knicks, um jogo em que o Clippers levou basicamente uma margem de 10 pontos para o intervalo e depois do intervalo o Knicks lutou para buscar encostar no placar, mas o Clippers se segurou e com isso saiu com a vitória. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9h20 da manhã dessa terça-feira e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Clippers sobre o Knicks. No outro canal, um dos melhores jogos da temporada. Vitória do OKC sobre o Denver, onde o Shai jogou demais, o Jokic jogou demais. De fato, um jogo extraordinário. Eu indico que você vá dar uma olhada. Destacar também para quem gosta do Clippers, eu separei uma camisa do Clippers e deixei o link dela aí nos comentários. Tá bom? Vamos começar olhando pelos destaques do Clippers e vale destacar, o Clippers está numa fase muito boa. Desde quando ainda tinha o Harden, o Clippers já tinha melhorado bastante. E nessa janela de trocas, o Clippers me surpreendeu. Porque quando você, na mesma janela, libera dois dos principais nomes do time, como eram o Zubac, que foi para o Indiana Pacers, e o Harden, que foi para o Cleveland Cavaliers, deixando basicamente o Kawhi Leonard sozinho, parecia que o Clippers tinha largado a temporada. Mas não, o time se encaixou, não usa mais um pivô, né? Não é mais o Zubac, agora é o Brook Lopes, que é um cara que já fez outras funções além de pivô, já chegou a jogar junto com o Zubac nesse time do Clippers, por exemplo. E trouxe o Mathurin, que se tornou um bancário fundamental, e o Garland, que é um armador mais jovem do que o Harden. E mesmo assim o Clippers se manteve forte, só que agora mais rejuvenescido, né? E é um time do Clippers que vem muito bem. Eu vou destacar aqui os nomes da partida. E eu não duvido esse time do Clippers chegando em play-in, provavelmente vai para play-in. Playoffs já é uma margem um pouquinho maior em relação ao Denver Nuggets, que eu citei agora há pouco, né? E aí eu acho que já não alcança o Denver. Mas o Clippers muito provavelmente vai pegar play-in. E com esse time, e tendo o Kawhi Leonard indo para essa reta final de carreira dele, que se for para conquistar algum título, é por agora, conquistar mais algum título, é por agora. E com Darius Garland, com um início muito interessante com a camisa do Clippers, e o Mathurin, que se tornou um dos melhores bancários da liga nesse período já que tá no Clippers, porque todo jogo o Mathurin passa dos 20 pontos, é incrível. É um time do Clippers que eu não duvido que surpreenda muita gente. Enfim, ainda mais tendo um Kawhi Leonard que é muito decisivo, né? Então, os destaques do jogo, começando pelo lado do Clippers, né, que foi o mandante e vencedor do jogo. Kawhi Leonard fez 29 pontos, além de 7 rebotes e 8 assistências. Grande jogo do Kawhi, joga demais, né? Darius Garland com 23 pontos, além de 7 assistências, matando 5 bolas triplas. Belo jogo do Garland. O Garland, que nunca vai ser o protagonista desse time tendo o Kawhi, mas ele vai ser um armador muito bom para esse time, fora que ele é mais jovem que o Harden. Então a durabilidade dele vai ser maior, né? Vestindo a camisa do Clippers. Enfim, e aqui, com essa janela de trocas, o Kawhi se tornou indiscutivelmente o grande nome do time. Ele dividia esse protagonismo com o Harden. Trazendo o Garland e o Mathurin, o grande nome do time é o Kawhi, né? O time está moldado pro Kawhi Leonard. E isso é muito bom, porque é um cara que é muito decisivo, né? Enfim, o Cleveland saiu ganhando porque o Harden tá jogando muito bem. E aquele quarteto com Harden, Donovan Mitchell, Mobley e Jarrett Allen é um esculacho. E o Clippers perde um grande nome, mas potencializa ainda mais o Kawhi Leonard. E o Kawhi tá fazendo uma temporada espetacular, por sinal, né? Enfim, as duas equipes no final das contas saíram ganhando. O Cleveland ganhou um grande nome pro momento e aumentou os seus protagonistas. E o Clippers perdeu um de seus protagonistas, mas com essa perda de um protagonista, potencializou o Kawhi Leonard e ainda ganhou um armador mais jovem que vai durar mais tempo, como é o Darius Garland. Acho que nessa troca ambas as equipes saíram ganhando. Hoje, no momento, talvez o impacto do Harden seja maior. Mas com essa chegada do Garland, o Kawhi é ainda mais potencializado e o Garland tende a jogar mais anos do que o Harden jogaria com a camisa do Clippers. Enfim, depois do Garland, Derrick Jones com 16 pontos além de 7 rebotes, é aquele mesmo que era do Dallas Mavericks, já tá há um tempinho aí no Clippers e fez um belo jogo. Brook Lopes com 16 pontos, mas apenas 4 rebotes, é muito pouco pro Brook Lopes ter que agregar mais nesse quesito. E fechando os titulares, o Chris Dunn com 5 pontos além de 7 rebotes. Aí a gente vai para os bancários.
O Jordan Miller fez apenas 2 pontos. Ele vinha de belos jogos vindo do banco, dessa vez apenas 2 pontos. 1 de 5 nos arremessos, ele veio mal do banco. O Mathurin, que o Mathurin tá jogando uma barbaridade. O Mathurin fez 28 pontos, além de 7 rebotes. Cara, o Mathurin, a real é que ele saiu de um excelente bancário, um bancário muito bom do Indiana Pacers, para se tornar o principal bancário do Clippers e um dos principais bancários da liga. Porque vindo do banco, cara, ele tá no top 5. Na última semana, pelo menos top 5 melhores bancários da liga. Eu colocaria ele o Pritchard com certeza junto. E aí vem outros nomes, né? Então, por exemplo, no Houston Rockets tem o Rick Shepard. No Denver Nuggets, o Tim Hardaway Jr. tá jogando demais. No OKC, o McCain tá jogando uma barbaridade também. E por aí vai. Várias equipes têm grandes nomes. E o do Clippers, o melhor bancário, o grande destaque é o Mathurin. E o Mathurin tá jogando demais, cara. E ele é, assim... Ele é jogador protagonista, cara. Ele muitas vezes vai ser fominha, vai tentar resolver sozinho. Mas ele é muito bom, tem um preparo físico muito bom também. No geral, o Mathurin é um grande jogador e já se tornou uma das grandes peças desse time do Clippers. O Batum fez apenas 3 pontos. O Batum eu acho que já tá num fim de ciclo com a camisa do Clippers. Ele eu acho que o Clippers poderia buscar negociar. E o Isaiah Jackson, que veio nessa troca também com o Indiana Pacers, que acabou ocasionando na vinda do Mathurin e do Isaiah Jackson, pra saída do Zubat, né? E o Isaiah Jackson fez 4 pontos além de 13 rebotes. A gente fecha assim esse lado do Clippers. Vale destacar a quantidade de desfalques. Então não teve Kobe Sanders, que é um jogador que agrega bastante nesse time. Não teve o Ken Christie, que é um excelente bancário. O Bogdanovic já há um bom tempo desfalcando e é um cara que tem uma bola tripla muito boa. Não teve o John Collins, que é um dos grandes nomes desse time. O Bradley Beal não joga faz um tempão. E o Niederhauser, que também é um bancário que agrega. Então, um time muito desfalcado e mesmo assim segue competitivo a ponto de vencer o Knicks, que hoje é um dos melhores times da NBA, querendo ou não. É uma fase ruim, mas ainda é um dos melhores times da NBA. E aí a gente vai pro lado do Knicks agora. Karl-Anthony Towns, que fez um jogo extraordinário. Aliás, a gente foi pro lado do Knicks, que nem eu falei, né? Então, deixa eu colocar a luzinha laranja. É? Tá achando o quê? Tecnologia, meu parceiro. Karl-Anthony Towns fez 35 pontos, além de 12 rebotes e 7 assistências. Jogaço do Towns, tá? Nessa fase ruim do Knicks, o Knicks embalou uma semana no geral muito ruim. Parece que desaprendeu a jogar basquete, perdendo tudo, jogando mal, os bancários não agregando em nada. O Michael Bridges não jogando nada também. O Knicks entrou em uma semana muito ruim, por sinal. Mas o Karl-Anthony Towns durante essa semana vem jogando bem, vem sendo protagonista desse time do Knicks. E dentro do jogo ele jogou 35 minutos, acabou até ejetado, e fez 35 pontos, 12 rebotes e 7 assistências, tendo 13 de 17 nos arremessos. Aproveitamento muito bom. Um jogo brilhante do Karl-Anthony Towns, essa que é a real. Um jogo absurdo do Towns. E mesmo assim o Knicks perdeu. O Jalen Brunson fez 28 pontos, além de 4 rebotes e 8 assistências. A Anunoby contribuiu com 22 pontos, além de 6 rebotes. Josh Hart com duplo-duplo de 12 pontos e 13 rebotes. E o Michael Bridges decepcionou de novo. Fez 7 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, tendo 3 de 8 nos arremessos. O Michael Bridges tinha feito um jogo tenebroso contra o Lakers, onde ele ficou zerado. E aqui ele de novo não passou dos 10 pontos. Cara, o que tá acontecendo com o Michael Bridges? Não dá pra entender. Enfim, vindo do banco, o Alvarado ficou zerado. O Kolek ficou zerado. O Hookport ficou zerado. O Clarkson ficou zerado. O Landry Shamet fez 9 pontos, mas tendo 3 de 12 nos arremessos. Aproveitamento muito ruim. Todos os arremessos de quadra dele foram através de bola tripla, né? Então 3 de 12, fez 9 pontos porque matou 3 bolas, mas errou todas as outras. Aproveitamento ruim, 3 de 12 dá 25%, né? Aproveitamento ruim. E o Diawara fez 5 pontos além de 4 rebotes. No geral, os bancários do Knicks somados não chegaram em 15 pontos. Só o Mathurin fez quase 30. Então, os bancários pesaram. E olha que assim, que nem eu falei, o Karl-Anthony Towns fez um jogo monstruoso. Esse jogo do Towns é uma barbaridade. 35 minutos, você fazer 35 pontos, 12 rebotes, 13 de 17 nos arremessos é um aproveitamento incrível. E mesmo assim o seu time perde. Então o Towns jogou demais e não foi o suficiente mesmo assim. Que nem eu falei, o Knicks entrou em uma semana ruim, é um time muito forte,
tem um quinteto inicial muito forte, é um dos melhores quintetos iniciais da liga, porque você tem um pivô muito bom que é o Karl-Anthony Towns. Muitas vezes ele some, mas nesse momento ruim do Knicks ele tá aparecendo. Espero que ele continue aparecendo quando essa fase melhorar, porque ela vai melhorar. Não sei quando, mas vai melhorar. Tem o Jalen Brunson, que é um dos melhores armadores da liga. Anunoby e Michael Bridges, que são bons jogadores também, só que o Michael Bridges é o principal ponto a desejar nesses últimos jogos do Knicks. O cara vem desaparecendo. No último jogo zerado aqui não passou dos 10 pontos. O Anunoby tinha ido muito mal na partida anterior, dessa vez já foi bem, passou dos 20. E o Josh Hart fazendo o que se espera, 10 pontos, 10 rebotes, agregando nesses quesitos. Agora, o grande ponto assim do Knicks é que o Michael Bridges tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Contra o Lakers zerado e aqui não passa dos 10 pontos, um cara que é tão importante pra esse time e vem desaparecendo. Fora os bancários que estão agregando muito pouco. Esse foi o grande problema do Knicks na temporada passada, os bancários. Nesta temporada melhorou. Não à toa ganhou a NBA Cup muito por conta dos bancários, onde o Clark não tinha vindo muito bem, o Mitchell Robinson tinha vindo muito bem naquele jogo contra o Spurs na final da NBA Cup. E o banco do Knicks nessa temporada melhorou. Só que nesse jogo aqui foi um desastre. No geral, o Knicks está em uma fase ruim, e mesmo com o Karl-Anthony Towns jogando demais, isso não vem sendo o suficiente. Já do lado do Clippers, cara, se for pro Clippers ganhar um título, é por agora. Porque tá na época do Kawhi, indo já pra esse momento final de carreira. Se for pro Kawhi Leonard ganhar mais algum título, é por agora. Então, eu não duvido o Clippers surpreender, ainda mais com o Mathurin jogando demais, e com o Garland começando a jogar bem também com a camisa do Clippers. Fora que tem outros coadjuvantes bons, o Derrick Jones agrega, o Brook Lopes agrega, o Chris Dunn é um cara que ajuda muito na parte defensiva. E não teve no jogo o John Collins, que é muito bom. O Bogdanovic, que tem uma bola tripla muito boa. O Bradley Beal até agora não jogou na temporada direito. Fora outros bancários que agregariam, como o Kobe Sanders, o Niederhauser. Então, mais de uma rotação inteira desfalcou esse time do Clippers. Mesmo assim, segue jogando bem. Mesmo assim, segue vencendo. E não à toa, um time que estava desacreditado no início da temporada, com um início de temporada pavoroso, né? Se envolveu naquela polêmica onde dispensou o Chris Paul. E de lá pra cá o time melhorou pra caramba. Mesmo ainda com o Harden tinha melhorado. E depois das trocas, onde parecia que ia piorar de novo, continuou forte. E o Kawhi foi potencializado. O Kawhi Leonard faz uma temporada incrível. E agora ainda tem coadjuvantes para ajudar ele. Como é o Mathurin jogando muito bem. E o Garland sendo um excelente armador para esse time. No geral, o Clippers numa fase muito boa. E o Knicks que entrou em uma semana, uma fase no geral bem ruim. Enfim, no final das contas, vitória do Los Angeles Clippers. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!